Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Pro. Alô. Pronto. Consegui me ouvir? Estou ouvindo. Ah, que ótimo. Excelente. Tu tá vendo a minha câmera? Ou minha câmera o quê? Minha tela, perdão. Tô. A tela Pronto, e sua foto do lado. que ótimo. Obrigada. Bom, a gente vai estudar sobre as figuras hoje. Da espera das 7h15. Tá. A propósito, já estou gravando, viu? Só para te deixar ciente, provavelmente o aplicativo te notificou aí que a gente já está gravando. Pronto, me fala um pouquinho de você enquanto povo no bem. Você já tem algum envolvimento com música, toca algum instrumento, canta, alguma coisa assim? O que é que te motiva? Eu comecei a tocar violão, porque desde pequena que eu canto, né? Faço parte dos louvores na minha religião. Eu sou testemunha de Jeová. Mas eu nunca me dediquei a aprender a cantar, né? Eu via as partituras e tudo, mas nunca entendia o que significava ali. Cantava mesmo aleatoriamente, sem nenhum estudo, sem nenhum... Mas aí eu me interessei, eu quis aprender a tocar violão para poder... Eu gostei, quis iniciar pelo violão, né? Mas aí comecei a fazer as aulas, depois não deu muito certo. Aí veio a pandemia, eu tive que parar as aulas. Aí quando eu vi iniciação musical, eu disse, acho que é isso que eu preciso. Acho que eu preciso iniciar do começo, do comecinho. Porque que ótimo! Aprender violão sem saber nada, sem saber partitura, sem saber nada,
ficou muito difícil para mim. Era como se a professora estivesse falando outro idioma e eu não conseguia entender ela. É assim mesmo. Eu fico muito, muito, muito feliz que eu esteja conseguindo te ajudar com isso, com essa missão tão importante que é aprender a ler partitura. E para você é mais proveitoso ainda, porque eu tenho uma prima que ela também é testemunha de Jeová, e aí eu sempre acompanhava os inários, o inário, né? O Cantemos a Jeová, né? Se chamam Cantemos a Jeová. E tem partitura, né? Tem uns que tem partitura para acompanhar e tudo. Aí essa vai ser uma forma de você entender, decifrar, conseguir estudar, conseguir tocar, cantar, enfim. Hoje Os hinos que você quiser. No jw.org, eles dispõem já, né, as partituras. Mas de nada adianta se eu não conseguir ler. Uhum. E sobre a primeira parte do estudo, ficou alguma dúvida sobre partitura? Não. Na verdade, a primeira professora que eu tive, que foi de violão, ela me deu uma apostila que fala Descomplicando a Música. Sim. Só que eu acho que é para alguém que já está mais avançado. Eu estudo ela, mas não descomplicou para mim. Acontece. A primeira parte sobre a localização das notas na partitura deu para entender certinho? Deu. Pronto. Inclusive, complementou o que eu não tinha entendido na apostila, né? Que tem uma parte da apostila que fala, né? Sobre o que a senhora falou ali das notas, só que não explica, assim, todos os detalhes, né? Como a senhora explicou. E aí, fechou, né? Ficou perfeito, porque fechou o que eu já tinha com o que eu não tinha. Excelente. Aí ficou certinho. Aí, como você pode observar aí na tela, que eu estou compartilhando, eu vou usar essa imagem como esquema para o estudo de hoje, que é basicamente a segunda parte da leitura de partitura. A primeira é saber onde se localizam, né, as notas, né, basicamente, que foi o que a gente falou na aula passada. E agora a gente vai estudar sobre o que significa os pontinhos, as figuras, as formiguinhas que estão lá na partitura. O que cada uma dessas significa, o que essas figurinhas que estão aí no meio também embaixo, o que é que elas querem dizer também, o que esses números aí quer dizer. Vamos aprender tudo hoje, certo? Começando, eu acho que eu vou disponibilizar essa imagem para vocês depois no grupo. Ela está excelente, ela está explicando tudinho. Essas são as figuras de som e silêncio. As figuras de som são essas primeiras, né? Como aí está escrito, figuras de som. Cada uma especificamente tem um nome. Os nomes dela estão embaixo, tá vendo? A bolinha é semibreve, a bolinha com a haste é mínima, a bolinha preta com haste semínima, a bolinha preta com haste bandeira é cocheia, e a bolinha preta com haste e duas bandeiras é semicocheia. Tem mais algumas depois delas, mas para início a gente começa estudando por elas, certo? Tem mais umas 2, 3 figuras além dessas. Posso até botar aqui para você ver depois. Então, assim, cada figura dessa tem uma duração diferente. Então, é tipo como batalha naval, que a gente escolhe um quadradinho tipo A7, C5, sabe? A gente une as duas informações e aí gera o som. Como assim, por exemplo? Digamos que a gente tem uma semibreve lá na partitura. Se essa semibreve estiver lá na linha do Sol, por exemplo, que é a segunda, significa que a duração no compasso que a gente vai estudar, que é quaternário,
Lembra que eu falei da fórmula de compasso, que é uma fraçãozinha numérica, com um número em cima e um embaixo? Pronto, o que a gente vai estudar é que é 4 sobre 4. A gente chama quaternário, compasso quaternário. Então, quando a gente estuda quaternário, a gente vê uma semibreve, ela tem a duração de 4 tempos, certo? Então, se a bolinha está lá na linha do Sol e essa bolinha é uma semibreve, significa que você vai tocar o Sol durante 4 tempos. Entende? Pronto. Se a bolinha for, por exemplo, uma mínima e estiver lá na linha do Sol, significa que você vai tocar um Sol por 2 tempos. Na música, aqui a lógica dessas figuras, na música tudo é lógica. E a lógica dessas figuras aqui são que uma é metade da outra. Ali, proporção, valor, você pode ver. Uma é metade da outra. Então, se a semibreve é 4, a mínima é 2, a semínima é 1, a colcheia é metade de 1, então é meio. E a semicolcheia é 1/4 de 1, que é 25 centavos. Uhum. Eu já ia perguntar esses números, mas agora entendi. Pronto. Elas são uma metade da outra, nessa ordem aqui de tamanho, como ir cortando a metade. 4, 2, 1, meio, 1/4. Entendi. Pronto. E aí, o que acontece? Para cada irmã gêmea falante, tem uma irmã silenciosa, que é a figura de pausa. Ela tem a mesma duração da figura de som, mas, obviamente, ela é uma figura de silêncio. Então, por exemplo, a pausa de semibreve é assim. Se a semibreve tem 4 tempos, a pausa também terá 4 tempos. Vai ser 4 tempos de silêncio. Entendi. Pronto. A mínima, que é 2 tempos, que é essa figura aqui, a segunda. A pausa da mínima é parecida com a da semibreve, mas é diferente. Ela também dura 2 tempos. A mínima dura 2 de som. A pausa da mínima dura 2 de silêncio. E assim sucessivamente. Essa aqui é a pausa da semínima. Ela dura 1 tempo de silêncio. Pausa da colcheia, meio tempo de silêncio. E pausa da semicolcheia, 1/4 de tempo de silêncio. Elas duas parecem um pouquinho, mas você pode observar que a colcheia, ela tem uma haste só. E a pausa, ela tem uma bolinha só. A semicolcheia, ela tem 2 hastes. Então, a pausa tem 2 bolinhas. É assim que a gente diferencia. Pronto. Aí, o que acontece? Esses números aqui embaixo, a gente vai estudar lá para frente sobre eles. Ainda não, para não complicar muito a cabeça. Mas eles são o número que representa aquela nota. E é através deles que a gente monta aquela formulazinha. A fórmula de compasso. É através dele que a gente utiliza eles, que eles identificam a nota. Então, a gente não pode confundir o número de duração, que é 4 tempos da semibreve, por exemplo, da primeira figura, aqui. A gente não pode confundir esse número, que é a duração da nota, com esse aqui, que é a representação da nota. Certo? São coisas diferentes. Esse número de baixo, ali, como aqui mesmo está dizendo, é um código. Ele não é o número de duração. De duração dos tempos, né? Então, vamos... Eu vou colocar aqui... Eita, não era isso que eu queria.
Eu vou colocar aqui uma coisa muito importante que a gente vai utilizar para começar já a ler a partitura, que é o metrônomo. O que é o metrônomo? Ele é uma ferramenta de contagem de tempo. Pronto, aqui o metrônomo. Bora ver se dá para ouvir. Dá para ouvir? Não, né? Tá. Pronto. Aí, como você Não pode é o observar... tic-tac? Isso. Pronto, aumentei aqui para dar para entender. Pronto. O metrônomo, ele tem... Se você observar, ele tem um tempo diferente. Ah, não. Esse não tem, não, mas... Esse é um metrônomo em 60 BPM, que é batimentos por minuto. E aí, esse cliquezinho... a partir desse clique, a gente pode exercitar a duração do tempo da nota. Por exemplo, vamos voltar lá para o nosso esquema. Sai. Vamos voltar para a nossa imagem. Vamos solfejar, que a gente chama cantar uma partitura de solfejar. Quando a gente vai desmembrar a partitura para entender o que ela quer dizer. Solfejar uma semibreve, que dura 4 tempos, né? 1, 2. Tá. De novo. Tá. Você vai cantar qualquer nota, um tá, por exemplo, durante 4 tempos. Tá. E a partir daqui a gente pode solfejar as outras. Por exemplo, o mínimo é só 2 tempos. Então vai ser tá, tá. Deu para entender? Dentro dos 4 tempos são 2. Uhum. Tá, tá. Pronto. A semínima, ela dura um tempo só. Então, dentro desses 4 tempos, nós vamos ter 4 vezes ela escrita, né? Ela cantada. Por exemplo, 3, 4. Tá, 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 tá. Exatamente. E assim a gente vai solfejando. As 2 últimas a gente solfeja depois. Mas elas funcionam da mesma forma. O metrônomo, ele conta um tempo inteiro. Um tempo inteiro. Por isso que a semínima, cada clique é um tempo. Então, quando for semibreve, a gente vai cantar durante 4. Quando for mínima, a gente vai contar durante 2, cada uma. E quando for semínima, a gente vai contar uma em cada clique. Até a cocheia, eu acho que a gente consegue chegar, porque a cocheia, eu sempre explico ela como o tic-tac do relógio, por exemplo. Tic-tac, 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 tic-tac. Porque a semínima, ela é um tempo inteiro, né? Tá, 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 tá. Mas dentro de cada uma vão ter 2 cocheias, porque é a metade. É a lógica matemática da música. Como é a metade, a gente conta como um tic-tac. 3, 4. Tá, 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 tá. 2 dentro de cada uma. Isso. Tic-tac, 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 tic-tac. A gente... Acho que até aqui dá para entender. Eu vou solfejar todas
uma atrás da outra sem parar, tá bom? Aí você me acompanha. Começando da semibreve. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Deu para entender? Deu para entender. Excelente, né? É ótimo porque usa uma lógica bem simples. O resto é só realização. Tem alguns exercícios de solfejo que a gente pode fazer juntos. Tem alguns exercícios de solfejo que eu posso mandar para vocês depois e fazer um exercício de solfejo com vocês amanhã, no caso. O exercício de amanhã ser sobre isso. A senhora falou que a aula ia ser segunda e quarta? Ao vivo. Ao vivo. As Isso. outras são gravadas. Isso. Eu vou gravar para enviar para vocês. O objetivo dessas aulas gravadas é que elas sejam os exercícios. E que a aula ao vivo seja para tirar as dúvidas e passar o próximo exercício, por exemplo. Entendeu? Entendi. Parece que não está baixando aqui. Eu vou enviar para vocês depois esse exercício. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos fazer uns exercícios juntas aqui. Esse aqui é de identificação ainda, da nota na pauta. Deixa eu explicar mais uma coisa que vai ser bem importante no futuro. Como você pode ver nesse esquema aí, nesse vídeo, tem uma linha embaixo da pauta. Você está vendo que tem linha a mais, né? Os pedacinhos de linha. Aqui, a gente chama de linha suplementar. Elas podem vir acima ou abaixo. E elas são só um pedacinho, porque, tipo, não faz sentido, por exemplo, eu precisar de uma nota mais grave e colocar a linha inteira aqui. Ia comprometer todo o nosso entendimento da pauta, né? Que são só 5 linhas e 4 espaços. Se botasse mais linhas, a gente não ia conseguir enxergar e não ia conseguir ler. Então, a gente coloca só um pedacinho, que é o espaço só de colocar a nota. Aqui, como você pode ver, a gente estudou daqui, do Mi, até esse Fá aqui, né? Que foi o Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, perdão. Que é a última linha. Aí, a partir dela, essa imagem aqui, ela pode nos mostrar que acima do Fá, nesse espacinho vazio, continua, assim como eu falei no vídeo, que as notas elas prosseguem, né? Exatamente. Então, Fá, o espaço acima do Fá é a nota Sol. E aí, usando a primeira linha suplementar, já vai ser um Lá. A nota que está em cima da linha vai ser um Lá. Porque segue a mesma lógica de dentro da pauta. Linha, espaço. Pronto. Espaço, Sol, linha, Lá. Acima da linha, Si. Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E se a gente precisasse de um Dó, a gente ia colocar a segunda linha suplementar. E aí escrever a nota Dó em cima dela. Aqui, como essa aqui mostra, tá vendo? Esse Dó aqui, a gente também chama de Dó central. Pode confundir um pouquinho sua cabeça, porque ele não está no meio. Não dessa pauta, ele não está no meio. Mas ele é chamado de Dó central ou Dó 3. Porque a gente usa ele como referência também nas outras claves. Se você assistiu a outra aula
sobre os elementos da partitura, eu mostrei claves diferentes. Eu mostrei a clave de Fá e mostrei a clave de Dó. Então, esse Dó central a gente usa como referência dentro de todas as outras partituras, de todas as outras claves, perdão. Por isso ele é chamado central. Então, Não estou ouvindo. foi que recebi uma ligação aqui. Esse Dó aqui, de baixo, é diferente desse Dózinho aqui do meio. Esse aqui é mais grave e esse aqui é mais agudo. Certo? Então, por exemplo, aqui. Qual é que é o C4? C4 é esse aqui, ó. C4 é esse por quê? Exato. C é Dó, né? Se a senhora lê ou se a senhora lê a cifra, sabe que C é Dó. E esse aqui é o C3. Sim. Esse aqui do meio é o C4. Aqui ele segue a lógica dos números. Falei. O C4 é mais agudo. Isso, é mais agudo que o C3. C3 é o Dó central. C4 é uma oitava do Dó. É importante também trazer o conceito de oitava. O que é uma oitava, você sabe? A sua professora já comentou com você? O que é uma oitava? Não, eu li na apostila. Você leu, né? É por isso que eu estou perguntando. Perguntando, pronto. Aí eu vou explicar. A escala natural que a gente conhece desde criança, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. São 7 notas naturais, né? Assim que a gente sempre brinca, que são 7 cores do arco-íris, 7 notas naturais. Então, vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a oitava nota será um Dó novamente. Só que ele vai ser um Dó mais agudo. Então, por isso a gente chama de um Dó oitavado. Quando a gente diz oitavado, significa 1/8 acima. 8 graus acima dele. É a mesma nota, só que a versão dela mais aguda do que aquela que a gente está tocando. Certo? Então, o C4 é esse Dó aqui. Então, ele é o Dó 3 oitavado. De 8 em 8 graus, todas as notas se repetem, mas elas não se repetem com a mesma sonoridade, elas se repetem mais agudas. Então, as mais agudas são a anterior, a gente pode chamar de oitava. As oitavas é como se fosse uma versão aguda das notas que a gente já conhece, né? Como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso. Todas as notas têm oitavas. E as oitavas têm oitavas e assim sucessivamente, porque as notas vão ficando mais agudas sempre. Então, quando a gente diz assim, quando a gente está tocando às vezes no ensaio, oitave essa parte da partitura, significa para você tocar todas aquelas notas em uma região mais aguda. Aí se a pessoa pede para oitavar novamente, terceira oitava, por exemplo, eu sou flautista. Na flauta a gente tem 3 oitavas, significa que tem 3 escalas. A primeira escala grave, a segunda média e a terceira aguda com as mesmas notas. Aí quando a gente está tocando na grave e tem que tocar a média, por exemplo, fala oitava essa nota, aí já toca no médio. Se você estiver tocando no médio e quiser mais aguda, você faz oitava e te pede para oitavar essa nota, você vai tocar na terceira oitava, que é a terceira região. Ó, o Zoom já está me avisando aqui que já vai encerrar. Ai, que tudo. Ai, meu Deus, deixa eu ver quantos minutos tem de gravação. Ah, eu acho que já vai formar. Daqui a uns 5 minutos, talvez. Nem sei mais. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, é um exemplo prático. Vamos ver aqui, desvendar aqui essa partitura aqui agora, só para encerrar nossa aula de hoje, tá bom? Você pode observar aqui que a fórmula de compasso é a que a gente está estudando, 4x4, né? Quaternário. E aqui tem as notas. Tu lembra o nome dessa figura que a gente acabou de ver ali antes?
É Não mínima. sei. É a mínima. A mínima dura 2 tempos. Aí aqui você tá vendo uma mínima e tá vendo que ela tá em cima da linha, da primeira Tá linha. ali. Ela tá em Mi. Em cima da segunda linha, em Sol. Em cima da terceira linha, isso, é em Si. Quarta linha, Ré. Quinta linha, Fá. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Ré, Si, Sol, Mi. Aqui ele ascendendo e descendendo, tá vendo? É um exemplo das notas que eu dei na última aula. Só que agora você já tem mais uma vantagem, porque você já sabe qual a figura, quanto dura aquela figura e o nome dela, que é o objetivo da aula. Então, eu vou disponibilizar para vocês aquela imagem que a gente usou na aula essa aqui, que a gente usou na aula de hoje, tá bom? Eu já printei ela. Ótimo. Mas eu vou enviar para o WhatsApp, viu? Tá. Pronto, tá certo. Eu vou encerrar aqui a nossa reunião, senão o Zoom vai fazer isso por mim. Só foi nós duas hoje, Pri. É, realmente, foi só nós dois. Também eu mudei o horário um pouco em cima da hora, né? Ah, Mas é isso. Obrigada pela sua participação. Vou aqui encerrar nossa aula de hoje, gostei tá certo? de participar ao vivo. Amanhã. Hoje você foi exclusiva. Foi muito Amanhã massa vai hoje. ter, amanhã vai ter um exercício sobre o que a gente viu hoje, tá bom? A Tá. gente já está entrando em solfejo. Estou muito feliz com isso. Também gostei. Obrigada, meu amor. Obrigada Até amanhã, também. então. Até. Obrigado por hoje.